É, só falta. Eu acho que é muita gente nesse horário. Opa, Ô, Rafael, deu certo. deixa eu voltar, deixa eu arrumar aqui. Opa, agora sim, Tudo jóia? tudo jóia. E eu tô achando que está ocorrendo o mesmo probleminha que a vez passada ocorreu comigo numa outra live. Acho que é muita gente fazendo nesse horário. Uhum. Teu Instagram me deixou na mão, caiu, virou no chapéu. Mas agora acho que deu certo, tu embalou. Sim, sim. Eu tô vendo o pessoal já entrar, e o Fernando, que é psicólogo também, a Seja bem-vindo, Cirlei, Fernando. sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Sirlei. Tudo jóia com vocês aí? Vocês estão ouvindo bem, gente? Dá um okzinho. Eu estou. Eu também. Mas é Vamos normal, esperar alguns. a gente está se habituando nessa nova realidade de lives, né? Eu fiz outro dia com um grupo de supervisão da fenomenologia. A gente falou um pouquinho sobre a atual situação que a gente está vivendo, né? E como que é lidar com as relações familiares. Mas a gente está aprendendo a lidar com a questão das lives. Porque é meio incerto, cai, volta. Bem isso mesmo. São tantas informações também que nem todo mundo consegue ver quando vai ter a live, o horário, ou às vezes o horário não bate. Por isso que eu sempre, quando eu vou fazer com outras pessoas, eu sempre comento isso, né? Falo, olha, faça e deixa gravado. Nem que só Sim, esteja eu e você falando. Mas deixa gravado, porque às vezes a pessoa não pode ver, ela vai ver só no outro dia. Eu mesmo, nossa, né, nessa época aí de curso online, né, fazendo os cursos online, nem sempre eu consigo seguir os horários, mas eu deixo para ver depois, sim. né? Mas é isso aí. Vamos esperar mais alguns minutinhos, Rafael, e vamos dar início, né? Sim. Até para não demorarmos Uhum. muito. E eu tenho o hábito agora de toda hora ficar olhando para baixo pro relógio, porque Ai, quando, quando eu é começo a dois. falar, nem percebo. Esses tempos aí, o Instagram também deu uma hora lá e me cortou, lá nem despedi do povo. Então agora eu tô seguindo fielmente. Ó. Foi mais ou menos às 7h13 que nós iniciamos. Sim, sim. Dá pra conversar um pouquinho. Qualquer coisa a gente encerra e começa outra live também. Ah, sim. Acontece. Mas. A última que eu fiz foi engraçada, né? Porque a gente fez. Foi um trio que fala muito bem, né? O negócio acho que deu quase 2 horas. Caramba, meu. Mas aí Nossa. não deu. A gente só conseguiu salvar a última, né? Porque tinha dado erro. Aí começou a falhar no meio. As coisas de live mesmo. É. Não, faz parte. Faz parte. Mas, então, Rafael, prazer, né? Revê-lo Prazer, novamente. né? Não Quanto é tempo? pessoalmente, mas já é alguma Aham. coisa. Faz anos, né, que a gente não se vê, não se tem contato Poxa, pessoalmente. faz tempo, hein? E quem diria, Mas os dois seguiram o mesmo caminho de psicologia. Legal. exatamente o mesmo caminho. Eu percebi que você está mais na área. O teu foco é mais na área Organizacional. organizacional, né? Sim, sim. Eu até. É uma das áreas que eu menos imaginava trabalhar, né? Mas foi a que eu mais me surpreendi, né? Até pelos meus supervisores, eles me ajudaram muito. E foi uma área onde eu me encontrei. Tanto que o meu MBA ele é de gestão, liderança e inovação, né? É uma pós que eu fiz para dar uma ampliada nessa visão organizacional, mas tem muita coisa assim para você ainda ir esmiuçando da área do trabalho, né? Ah, sim. Sim, sim. E até o Fernando, né? Eu acho que Fernando? é o Fernando que tá aí, né? Psicólogo. Sim, sim.
Tá? Ele pode aí contribuir também, né? Fazer os seus comentários, escreva aí suas perguntas. Na área organizacional, confesso que não é o meu forte é clínica mesmo, meu forte é hipnose. Gosto muito dessa área. Eu gosto de brincar, as pessoas falam assim, nossa, você é psicólogo, mas você fala mais de hipnose do que de psicologia? E eu falo, gente, desculpa, mas é verdade. Eu amo hipnose, eu amo hipnose. E por conta dos resultados, né? Da rapidez, da eficácia dos resultados. Às vezes até eu brinco com as pessoas, gente, eu não sei. Às vezes eu acho que eu tô perdendo a essência de ser psicólogo. Eu não sei se eu tenho tanta paciência para ficar escutando, esperando o processo, esperando a pessoa chegar. Ah, não, vamos lá logo e resolve esse negócio. Eu brinco muito com as pessoas referente a isso. Ó, o Fernando comentou aqui também que é da área clínica. Olha aí, opa, Ah, Freud na sim. cabeça, diz, olha, o freudiano, psicanalista aí. O Fernandinho, ele é bom, né? Na parte da psicanálise. Eu acredito que todos nós temos mais um foco, né? Um viés que acaba nos chamando, né? Quando eu Claro, entrei na claro. psicologia, eu tinha a imagem de que ia ser tudo um caminho só. E eu percebi que o negócio vai soltando para tudo que é canto e você vai se descobrindo em alguma área, né? Para mim também a organizacional é uma coisa assim que, tipo, às vezes até foge um pouco. Eu tenho uma professora, ela depois vai ver essa live, né? A Paula, que ela vai falar assim, ó, eu sou psicóloga mesmo, mas sou da área da organizacional, não sou o psicólogo normal que todo mundo vê, calminho. E eu acho muito legal essa pegada de saber que a profissão ela pode ser exercida em qualquer lugar, né? E tem diversos ramos, desde que a gente esteja ajudando o outro, acho que tem muita eficiência nisso, né? Claro, claro. Eu não sei se você pensa desse jeito, até o Fernando pode também expor a sua ideia. Um único detalhe assim, que eu vejo que pelo Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais também, uma maior divulgação e explicando, né, a diferença entre as abordagens. Porque as Sim, pessoas criticam muito o terapeuta, o psicólogo. Ah, aquele psicólogo é ruim. Ah, aquele não serviu para mim. Ah, aquele só fica mudo. Ou aquele fala demais. Aquele só dá atividade. Mas elas esquecem que, como você mesmo disse, né, Rafael, dentro da própria psicologia, só na clínica tem inúmeras abordagens. Então, às sim. vezes, a minha personalidade não vai se identificar com a abordagem que o outro terapeuta tem e assim por diante, né? Eu acho que falta as pessoas entenderem, porque eu faço essa analogia. Olha, se eu quero porque eu uso lente, né? O meu grau é um pouco alto, e sem Uhum. a lente fico cegão. Então, eu vou no final, eu não vou no nutricionista, eu não vou no clínico geral, entende? Eu não vou em um dentista, não, eu vou na área, né? Naquilo que o médico é especialista naquela área. E a psicologia, às vezes as pessoas ela interpretam mal esse campo por conta disso, né? Uhum. Mas, não sei o que você acha. Eu costumo dizer muito que a questão, né, que a abordagem é do psicólogo e a questão do atendimento, o que o cliente tem que pensar nessa hora? Se existe aquele laço de afinidade que é necessário para o desenvolver do atendimento. Às vezes Sim, chega o paciente meu e fala, mas você atende em tal abordagem? Eu falei, olha, eu não atendo nessa abordagem, mas vamos entender melhor a sua situação, porque a abordagem não remete ao paciente, remete ao isso. psicólogo, né? Tem a ver com, né? A gente fala assim, você se identifica muito com hipnose, eu me identifico muito com a área organizacional e algumas embasamentos da fenomenologia. Então, é uma identificação nossa, é a nossa maneira de olhar o mundo, né? Mas dentro da terapia, a nossa maneira de olhar o mundo não importa tanto. O que importa é a maneira de como o nosso paciente olha para o mundo. Então, é um pouco difícil de explicar isso, mas é Uhum. muito necessário, né? Que você, quando vai procurar um profissional, você busque aquele profissional que realmente você se sinta acolhido, né? Que você possa ser você lá dentro, né? Não ser outra pessoa, porque, nossa, a nossa sociedade nos
enche de regras, que a gente tem que cumprir papéis na sociedade. E se eu falei outro dia para uma paciente, né? Se a terapia for um espaço onde você tem que cumprir um papel, um personagem, não vale a pena. Exatamente. Até eu gosto de brincar, né? Eu falo assim, ninguém vai ali, né, Rafael, na clínica para falar assim, puxa, ganhei 1 milhão, ganhei na Mega Né? Sena. Não, ninguém vai. Vai lá para contar os podres. É, eu atendo alguns seminários, né? E eu falo para eles, gente, eu estou aqui, não quero ver Jesus dentro de vocês hoje. Não estou aqui para ver Jesus aí. Estou aqui para ver o demoninho, né? Porque esse é o nosso papel, é Sim. acolher, mas como você mesmo disse, é fazer com que o cliente ou paciente ele não se coloque ali como um papel, fazendo um papel. Não, quem ele é, a essência, a pureza do que ele quer trabalhar, né? Gente, É até boa uma. noite. Boa Que noite. vocês estão entrando aí. Sejam bem-vindos. Hoje a discussão sobre. Nós estamos fazendo uma introdução aqui, um comentário, mas já vamos entrar aí em alguns tópicos, né, da área profissional, organizacional. Temos aqui o Rafael. O bicho é fera, o cara é fera nessa área, né? Ele vai poder contribuir muito ali com vocês, comigo, no contexto, né? Vocês estão entrando, vocês que vão assistir depois, né? Os que vão assistir em outro dia. É, aqui está o Rafael e ele vai explanar um pouquinho e eu vou dar alguns pitacos, porque não é minha área de atuação, né, organizacional, mas o Rafael ele tem uma bagagem super interessante que vai poder aí apresentar para cada um de nós alguns pontos onde que muitas pessoas erram, o que elas podem melhorar, o que elas podem buscar de recursos internamente, né, Rafael? Sim, sim. Bom, quando você falou um pouquinho sobre profissão, eu achei muito interessante e é uma das coisas que eu até estava falando, né? Nas últimas semanas, eu tenho entrado com alguns vídeos sobre a orientação profissional, exatamente porque é um momento de reflexão, é um momento de revisão, né, das nossas coisas. E sempre quando a gente pensa na nossa carreira, na nossa profissão, é aquela sensação de estar meio perdido, né? De não saber exatamente o que quer, de não saber exatamente o que vai ser da sua vida. Às vezes fazemos escolhas, mas quando a gente está lá na metade da escolha, que a gente já começou a executar algumas coisas, a gente percebe que não é aquilo. E eu acho que o principal de olhar para a nossa carreira, para a nossa vida, a nossa profissão, é pensar que não existe nada pronto, né? A gente já começa pensando em carreira, se cobrando em ter que acertar já no início. E não necessariamente isso vai acontecer, né? A gente pode errar algumas vezes, a gente pode acertar, mas lá na frente ver que não é tão aquilo que a gente imaginou. Uma coisa que eu aprendi muito na fenomenologia é que a gente não consegue prever a vida, a gente consegue experienciá-la. Então, a gente precisa se colocar nas situações, verificar se aquilo realmente é adequado para a gente. O jovem hoje, né, eu tenho um professor da minha pós, ele falava assim, olha, a galera que era mais antiga, quando pensava em carreira, em trabalho, ela pensava numa profissão X e ela pensava, eu vou começar e vou terminar minha vida naquela profissão. Hoje não é mais essa realidade. Hoje, apenas na área de informática, são inúmeras profissões que nascem desse foco. A gente pensa na psicologia. A psicologia ela não é uma profissão única, ela é subdividida em várias áreas. Eu posso trabalhar no hospital, posso trabalhar na Uhum. organização, eu posso trabalhar na clínica, posso trabalhar na escola, posso fazer mil coisas. E aí, para o jovem que está chegando, que medo que dá, né? Olhar tanta coisa, olhar para as expectativas que os outros têm de nós. Temos uma juventude hoje que muitas vezes tem grandes sinais de uma baixa autoestima, né? Que não consegue ver as suas qualidades, que se sente no movimento de desmerecimento já desde a escola. Então, são diversos obstáculos que a gente tem aí quando a gente fala sobre trabalho.
e a carreira. E isso, Rafael, você tocou num ponto, puxa, fenomenal. Porque eu fui professor por aproximadamente uns 9 anos aí, e eu via muito isso. Os jovens, nossa, eu dei aula assim, para alunos extraordinários, sabe? Que, poxa, você dava um trabalho para eles fazerem, você esperava um trabalho ali mediano, né? Por ser aluno, o cara dava uma aula, dava um show. E quando eles iam fazer o bendito vestibular, nossa, você fala assim, cara, esse cara aqui vai passar fácil. Chegava na hora, reprovava no vestibular. Que daí, claro, como professor, eu ficava frustrado. Falei, poxa, por que ele tão inteligente não conseguiu? Mas, claro, daí você busca para esse ramo da psicologia e nós vamos entender muito isso. Porque o que acontece? Existe a parte racional, existe a parte da dedicação, a inteligência, né? A sorte também de cair os conteúdos ali que você mais estudou. Só que tem um fator primordial que muitas vezes os cursinhos nem prestam atenção nisso, é a parte emocional. Não adianta Uhum. aquele meu aluno saber tudo, ser inteligente, ser dedicado, se na hora o emocional dele estiver abalado. Aí a gente fala assim, mas o psicológico abalou no momento. Gente, o nosso psicológico vai abalar frequentemente, em todo momento. Todo aquele momento de pressão, vão vir várias experiências lá do nosso passado, experiências atuais, que realmente vão interferir naquele momento da prova. E é super interessante que os adolescentes, atualmente, eles estão vivendo nessa pressão, como você mesmo disse. Antes, eu sigo a profissão do meu pai, ou dos meus familiares, ou eu entro em uma empresa e ali eu morro. E se duvidar, no mesmo setor ainda, sem progressão. Sim. Fico ali, tá bom para mim. Eu ouço até hoje pessoas falando assim, tá bom para mim. Eu falei, tá, mas quantos anos você está nessa empresa? Há 10, 15 anos. E o teu salário? Se colocar o padrão de salário, porra, não subiu R$ 1.000 de 15, 20 anos, de 15, 10, 15 anos. Mas as pessoas estão ali, entre aspas, né, contente com aquilo, porque é cômodo, não me exige. Né? E o adolescente de hoje vem com essa carga também, um pouquinho diferente. Mas assim, com aquela carga que ele não está preparado para lidar. Primeiro, o pai, muitas vezes a família, o pai ou a mãe quer que ele faça um determinado curso, determinada faculdade, determinado. Eu quero que você trabalhe com essa profissão na sua vida. E nem sequer pergunta se o adolescente quer aquilo. Eu atendo várias pessoas já se formaram em medicina, advocacia, odontologia, e você pergunta para elas, que elas chegam com aquela carga, né, de estresse, ansiedade, e você vai ver que simplesmente é porque estão na profissão errada. Mas eu investi números, rios de dinheiro, meu pai pagou minha faculdade. Como eu vou falar para ele agora que não é essa a minha faculdade, não é esse meu sonho, não é esse meu objetivo? E por consequência não estou realizado. E aí gera ansiedade, estresse, depressão e um monte de outras coisas. Então, Rafael, isso que você trouxe é super interessante para que as famílias possam estar atentas. Deixar que os filhos sonhem e no tempo deles. Hoje, o adolescente, ele com 16 anos, ele é obrigado a falar qual é a sua profissão, qual faculdade que ele vai fazer, qual vestibular que ele vai prestar. Poxa, olha a carga de responsabilidade que o cérebro dele nem está adaptado para isso ainda. Né? É, a gente fala ainda de uma questão, né, desse preparo, né? Eu lembro quando eu estudava sobre a psicologia e o desenvolvimento humano, que hoje não tem muito como considerar, com tantas questões sociais que foram mudando essa questão do desenvolvimento, hoje a gente não consegue mais definir o que é adolescência, o que É, é vida adulta, porque está tudo misturado, é adolescente que já é adulto que ainda é adolescente, é uma coisa meio sem um foco, sem uma direção. Mas quando a gente pensa hoje no jovem que está saindo do ensino médio, existem grandes pressões, né? Pressões sociais. E agora? Você está saindo, o que você vai fazer? Você vai ser alguém na vida? Não vai ser? Ah, essas pressões, elas fazem, de certa forma, esse jovem tomar decisões sem ter pensado direito.
E me desculpe falar um pouquinho dos cursinhos, mas os cursinhos, eles às vezes, eles em vez de ajudar, eles pioram a situação. É verdade. Porque eles focam, eles até, eles mexem tanto com o psicológico desse aluno que quando ele faz o vestibular, ele já está totalmente cheio de ansiedade, cheio de angústia, cheio de medo. E aí, porque se não passar naquele vestibular, o mundo acabou, né? Uhum. Imagina fazer um jovem, né, 17 anos, 18 anos, pensar que o mundo acabou porque não passou em medicina ou porque não passou em qualquer outra faculdade. Imagina um jovem que tem na sua mente que a única opção de carreira para ele é X e ele não alcançar essa opção de carreira. A nossa sociedade, ela tem essa questão de ficar cobrando, 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 e ela não nos permite uma coisa que é base para toda a nossa vivência, o erro. Uhum. A gente é chamado a errar. Os pais, eu até estava falando num vídeo, né? A importância que os pais têm. A importância dos pais não é dizer o que o filho tem que fazer. Ele não necessariamente precisa cumprir as expectativas desses pais. Ou melhor, até ele não necessariamente precisa resolver as frustrações desses pais. Porque muitas vezes essas questões que eles estão trazendo para os filhos são coisas da juventude deles que foram mal resolvidas e que eles só estão transferindo, né? O papel do pai, nesse sentido, não é dizer o que o filho tem que fazer. O papel do pai é estar ali do lado, é mostrar as opções que tem, é desmistificar um pouquinho a questão da profissão, é mostrar o outro lado, né? Não é só dizer assim, olha, que profissão fantasiosa, tá tudo maravilhoso. Não, tem os erros, tem as dificuldades. É mostrar as opções que aquele jovem tem. E o principal, que muitas vezes isso não tem, né? O jovem vai errar. Imagina, nós lá, quando a gente estava no início da nossa adolescência, quanto que a gente errou? Sim. E eu preciso cobrar do jovem que ele não erre? Isso é meio que incoerente, né? Ou querer que os erros que eu cometi ele não cometa. Sim, Eu vejo muito isso. Os pais falam assim, filho, mas eu falo isso porque eu não quero que você repita o erro que eu cometi. Aí eu, mas espera aí, o tempo era outro, você era outro, teu cérebro, teu comportamento, a tua história, a tua cultura, a tua condição financeira, o ambiente, tudo era outro, tudo era outro. E aí, como você mesmo disse, eu trabalhei em rede particular e eu percebia muito isso. Os pais têm medo de deixar o filho errar. Eles têm medo de frustrar os filhos. Aí, por consequência, como você me disse, vou fazer vestibular, já é uma pressão, porque o vestibular, na verdade, não, como você mesmo disse, é chato falar isso, mas é uma realidade. Por quê? Porque o vestibular, não, os cursinhos, porque o cursinho, na verdade, ele faz de tudo para que você passe, mas não porque ele está se importando com você. Ele é porque ele quer ter o número de tantos aprovados para que aquilo ali gere propaganda, marketing, do marketing gere dinheiro e assim vai. Claro, os dois ganham, vamos assim dizer. O aluno que está sendo pressionado ganha porque está recebendo o melhor conteúdo possível para aquele momento, para aquelas pessoas. Todavia, essa ideia de achar que não, eu vou lá naquele cursinho porque o cursinho se importa comigo, como pessoa. Não, ele se importa com você como número. Né? Até que nós vamos entrar nesse ponto agora nas empresas, né, Rafael? Na verdade, sou bem crítico nessa parte, né? Dessa leitura da organização. Claro, tem muitas coisas que já mudaram, tem empresas espetaculares, mas ainda tem empresas assim, que realmente olham o colaborador como simplesmente um número ali. Mas aí sim. até aí não é dá para nós entrarmos nessa discussão depois, mas o foco nosso agora, né, Rafael, é tentar contribuir para as pessoas que estão nesse processo, nessa jornada de conseguir o seu primeiro emprego, ou depois mudar de emprego, ou também crescer dentro da sua empresa. Porque tem pessoas que amam a sua empresa. Parabéns, ótimo. É sinal que a empresa está entregando valor para ela também, para aquela outra pessoa, para o seu colaborador. Não só está explorando, né?
E, Rafael, você, tipo assim, quais dicas assim você poderia dar para aquele que está dando o seu primeiro passo? Até porque eu estava vendo um vídeo esses dias de um especialista de RH e eu achei super interessante o que ele trouxe de novidade. Para mim, eu confesso que foi novidade, como diz, né? Não é a minha área ali de foco. E ele falou assim que hoje as empresas elas não estão tão preocupadas com o seu diploma, o lugar que você se formou, se foi presencial, se foi à distância, se foi na Europa. Claro, isso para frente conta, mas a princípio não. O que mais as empresas estão olhando, dando mais atenção, é para o nível de empatia, de colaboração, de saber trabalhar em grupo. Mas o adolescente que vem com essa carga, né? Como que ele vai fazer tudo isso, será, Rafael? Como que você vê, interpreta esse momento? Da primeira, né? Depois nós vamos, finalizando essa ideia, vamos ali para quem já está no mercado de trabalho. Mas primeiro vamos fazer essa entrada. E como que é, Rafael, para você? Como que você percebe isso? Bom, vamos pensar, né, nesse ingresso. é, Eu volto a falar sobre a questão da cobrança, né? Somos cobrados a ser perfeitos desde o início. Você não é cobrado a ser perfeito. A empresa, ela até pode, né, necessitar de funcionários, e quando você fala de um ingresso, geralmente esse ingresso na empresa ele está linkado a um trabalho de menor aprendiz, a uma função de estágio, né? Hoje em dia é mais difícil você entrar por outras maneiras, mas o estágio hoje é Uhum. ainda a melhor maneira de você ingressar e conhecer um pouquinho mais sobre a vida profissional. O ponto é que não tem como a gente dizer que a pessoa não vai errar, né? A pessoa ela pode errar, ela vai errar, mas o importante é que ela aprenda com os seus erros. Já se preparar desde o início, quando vai chegar numa empresa, eu recebo muitos currículos assim, né? A pessoa vai lá, ela começa a pensar em querer trabalhar e aí ela manda um pedaço de papel todo amassado, com o nome dela mal escrito, com o telefone que não funciona direito. E aí ela espera que ela seja chamada para uma entrevista, ou não, ela nem imagina a entrevista, né? Ela já imagina que ela seja chamada para trabalhar e esteja lá e ganhe milhares, né, de reais. Isso é um sonho que todos nós queríamos ter, mas isso não acontece na prática, né? Exige muito esforço. Querer começar no ambiente de trabalho não é algo muito fácil. Primeiro, remete à necessidade de relacionar-se com o outro. E aí, cabe pensar, né, o jovem aí que está saindo do ensino médio, que está começando a pensar no trabalho, começando a pensar em algo para se sustentar, até para fazer uma faculdade, mas está trabalhando enquanto a faculdade. Hoje é uma realidade muito normal. Pessoas que fazem faculdade estão trabalhando ao mesmo tempo. Uhum. É importante você entender e observar melhor como são suas relações. Como você se relaciona com os seus professores, como você se relaciona com os seus pais, como você se relaciona com os seus colegas. Não é à toa que dentro da... A gente reclama, né, que parece que a escola no ensino médio não tem nada para trazer, né, de útil. Mas traz. Você só vai ver a importância de apresentar um trabalho na frente, lá, para toda a sala, quando você vai ter que apresentar um projeto para o seu gestor e para todas as pessoas que estão trabalhando com você. Então, primeira coisa, trabalhar a sua inibição, trabalhar a sua forma de relacionar-se com o outro, não achar que você consegue fazer tudo sozinho. Existem algumas profissões que são mais individualistas, mas mesmo elas, você vai sempre precisar e depender de um outro. E aprender realmente com seus erros, né? Você não vai estar perfeito. E, por favor, quando vai fazer um currículo, tenta fazer um currículo bonito, né? Porque, querendo ou não, o currículo, ele não é algo que vai determinar a sua vaga. Mas é como se você
Sabe quando você está começando um namoro, você manda aquela cartinha É toda o cartão de visita, preparada, né? né? É o seu cartão de visita. Se você não fizer isso, você não encanta o empregador. O que que o Bem empregador vai achar vendo um negócio amassado, mal torto, escrito? Ele vai pensar assim, desconfigurado. por que que eu vou... Hoje as empresas, elas têm uma visão muito maior, né? Não é uma coisa que nós tínhamos no passado, porque no passado você ia fazer uma função, era muito uma questão do Fordismo, né? Fordismo e do... industrialização, né? Faz uma função, é aquela função ali até o final da vida, e no final da vida você nunca soube como faz um carro, você só sabe fazer uma peça. Hoje não é assim. Hoje nós temos uma capacidade de entender sobre assuntos específicos e criar coisas maravilhosas. Mas depende do nosso esforço, né? Depende do nosso envolvimento com as coisas. Então, você não está ali para saber de tudo, você está ali para aprender. Vale a pena você mostrar no seu currículo que você talvez não tenha tantas experiências, mas que você tem uma boa qualidade, uma forma de se expressar, de mostrar o que você sabe. É, olha, uma coisa para os jovens aí que estão iniciando, sabe aqueles trabalhinhos voluntários que você geralmente não gosta de fazer? Isso vale muito num currículo. As pessoas acham que ter que trabalhar numa Olha que empresa dica é importante, Rafael. Repita de novo, Rafael. Essa dica é importantíssima. tá? A Como que é o galera aí, trabalho voluntário? o trabalho voluntário é um grande diferencial hoje, principalmente para você que está ingressando. Você não tem experiência, porque no currículo o que que a gente vê? É, A a gente gente tem vê isso. dentro do currículo as suas competências e habilidades. Competências aonde? As suas formações. O que que você já fez? Você já fez curso online? Você já fez inglês ou não fez? Você tem conhecimento em determinada área? Você fez algum curso técnico? Isso é conhecimento, isso é as suas competências, né? Habilidades, o que você já desenvolveu vai entrar nas suas experiências de trabalho e aquilo que você já fez de voluntariado. Isso não deixa de ser uma experiência, não deixa de mostrar a Claro. sua habilidade. Agora, dentro de uma entrevista, dentro de um tete a tete com o empregador, ele vai olhar para ver se você sabe colocar aquilo em prática, né? E aí vai olhar uma coisa que é mais difícil de observar, que é o comportamento. Então, quando você vai preparar o seu currículo, pensa que você está mostrando o que você tem de competência e habilidade e que quando você for para a entrevista, mais do que você mostrar muito conhecimento, ele vai observar o seu comportamento, né? Se você sabe se relacionar, se você sabe buscar informação. É, galera, vai começar uma entrevista, né? Ou vai para algum lugar, para uma vaga, se inteira bem da vaga. Às vezes vem a pessoa que não sabe nem o nome da empresa. E aí tá buscando vaga para lá. É, isso talvez seja um erro já do nosso ensino, né? Porque aquilo que era para a gente aprender, a buscar referências, a fazer um trabalho, né? Que seja com as nossas palavras, a saber buscar informações Uhum. corretas, informações que realmente são verídicas. Muitas vezes o jovem não sabe fazer isso, né? Vai lá um cópia-cola do Google e está suficiente. E ainda tem alguns professores que aceitam isso, né? É necessário fazer um esforço, porque senão o mercado de trabalho é um mercado que é difícil, não é fácil, Sim. e se você não colocar o seu empenho, você não vai conseguir o seu objetivo. É. Até porque, né, Rafael, o nosso ensino ele é muito mecanicista ainda. Então ele ensina você a decorar, ele ensina você a produzir, ele não ensina você a gerenciar uma conversa, a gerenciar as emoções, a gerenciar uma dinâmica. Não, simplesmente é aquele que você falou, copia e cola, um mais um é dois, pronto, acabou. Não consigo mais colocar aquele um mais aquele dois numa escala de valor para uma empresa. Até a Valéria comentou aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Os que foram Boa entrando aí. noite, galera. A Valéria comentou, e é bem legal isso mesmo, né? Hoje em dia, ó, tá em alta o vídeo currículo. Sim, eu atendo
uma pessoa lá de Brasília. E ele fez um processo seletivo para entrar na IBM. Quem conhece a IBM sabe, né? O nível que é. E ele passou. E a IBM, ela fez tudo isso que a Valéria comentou. Tudo por vídeo. Fez entrevista por vídeo, claro, por causa do corona também, mas tudo por vídeo. Ela fez também a dinâmica por vídeo, dinâmica de grupo, lançou, colocou no e-mail. Olha que interessante isso. Diferente do ensino que nós estamos tendo no Brasil. Porque do ensino comum, desse tradicional, gente, vai dificultar você para, como falamos, pegar uma IBM. Porque olha que legal ela fez. Ela escreveu um problema e mandou por e-mail para o pessoal que estava concorrendo à vaga. E aquele pessoal tinha que achar uma solução para aquilo. A melhor solução, obviamente, que já era um critério de ponto. Ele mandou lá a resolução tal, de como poderia se solucionar aquilo. Depois, é o trabalho em equipe. Como que a equipe ia trabalhar juntos para chegar em uma única solução. Não uma solução de cada um. Olha que incrível. Depois, é o que a Valéria colocou. Eles tinham que fazer um vídeo currículos falando da vida deles, um pouquinho da vida deles, e ainda criar uma propaganda para vender os produtos, né, lá da IBM. Olha que incrível. E isso que o Rafael falou, realmente, as empresas elas estão cobrando num nível alto, porque eu falo, gente, eu sou bem sério, eu também, se eu fosse dono de uma empresa, eu não ia querer aquele ruizinho. Como tem a concorrência muito grande, é claro que eu ia querer selecionar os melhores. E como o Rafael falou, se você não sabe nem o nome de uma empresa, se você não está, se você quer, você só quer apenas um meio de ganhar um dinheiro, poxa, não vai dar certo mesmo. Você tem que se inteirar. Quais são os valores da empresa, qual a missão da empresa, o que ela faz, o que de importante, isso agora, né, por causa da questão ecológica, sustentável, isso é muito bom, né? O que a empresa faz para a sociedade. Você chega lá cru, não, você fala, poxa, aí não é que você seja ruim, simplesmente você não se preparou. Isso que é Sim. interessante ficar claro também. Quando você, adolescente ou você adulto, é, for procurar mandar um currículo para uma empresa, chegar ao nível de uma entrevista e você não for selecionado, não é porque você é ruim, não é porque o outro foi melhor que você. Tem que lembrar de um detalhe, né, Rafael? Tem um terceiro ali, tem um outro te avaliando. Sim. E dentro de uma avaliação, tem a emoção envolvida, tem o momento da pessoa, porque não tem como você, não, eu sou o entrevistador, eu sou neutro. Gente, não existe neutralidade. Existe, tem pesquisa até mesmo dos Estados Unidos, que não do RH, mas do juiz, né? Quando ia julgar os casos, quantos casos quantas pessoas iam ser condenadas e outras não, e outras iam ser liberadas. E o resultado foi que dependia do horário. Olha que engraçado, o índice maior de quem era libertado, assim, vamos dizer, né? Era no horário até meio-dia, depois, até na parte da manhã, até às 10. Depois do meio-dia, putz, já o juiz já estava cansado, entende? E então tem muito esse momento. E as pessoas acham que eu atendo alguns clientes que ficam frustrados, eu fui lá, fiz tudo perfeito, lindo, maravilhoso e não fui escolhido. Então eu sou ruim, puxa, eu não presto mesmo. Não, simplesmente não foi o momento. Talvez o teu momento ou talvez o momento de quem te entrevistou. Tem muita Mas, coisa por trás. mas sabe que tem uma coisa que às vezes a maioria das pessoas não conseguem compreender. No meu caso, eu acho que até uma ideia para as pessoas que estão iniciando um trabalho com RH, com processo seletivo, eu gosto sempre de trabalhar com uma equipe. Então, quando eu faço uma avaliação de um processo, não sou eu apenas que avalio, né? São Olha que outras legal. pessoas para conseguir ter essa visão mais amplificada sobre aquela pessoa, sobre aquele candidato. E um outro ponto, eu falo muito, né? Eu gosto de fazer uma vivência e no final da vivência eu sempre falo, olha, você viu o perfil da empresa? É aquilo que você quer? Porque se Uhum. não é, desiste da vaga. É. Porque a vaga tem que ser algo que realmente se enquadre com os seus objetivos de vida. Me desculpa, mas às vezes você não é selecionado para aquela vaga porque a vaga não tem nada a ver com você. Bem Não é isso. que você não é competente. Você
tem, sim, competências, mas competências talvez para uma outra área, talvez para uma outra empresa. Uhum. É isso que a Você vai Valéria ter. acabou de falar, Rafael. É isso aí, ó. Mesmo. Se a empresa serve pra gente também, Sim, se é o perfil, se eu quero, se é o meu valor. é uma outra coisa que é muito interessante, e até para que a gente não fique é, acabando tomando o espaço de outra pessoa, né? E isso não é tão fácil porque remete à ética, né? É observar se aquilo realmente serve para nós, se eu vou conseguir permanecer um pouco de tempo naquilo, porque eu também estou, de certa forma, freando a empresa. A empresa ela está buscando Sim. alguém que trabalhe e que fique tempo com ela, não para alguém que fique 2 meses e saia. Uhum. Então, se você quer aquela vaga, você tem que realmente olhar os seus objetivos de vida. É isso que eu quero? Ou pelo menos eu vou ficar uns 2 anos aqui nessa vaga? Porque senão, me desculpa, mas você está sendo incoerente e você está prejudicando a empresa. Porque a empresa está investindo, provavelmente ela vai ter que investir em formação, porque ela vai pegar você, pode até ter alguns conhecimentos, mas você vai estar cru ainda para o ambiente organizacional que você vai trabalhar. Então, assim, você vai ter que aprender do zero. Você vai ter competências para fazer, mas vai ter que desenvolver as habilidades para trabalhar naquela função. Então, é realmente olhar e ver se o seu objetivo de vida, por isso que eu falo muito da necessidade de um projeto de vida, se seu Sim. objetivo de vida está de acordo com o objetivo da empresa. E olha, que tem muita empresa que erra e erra feio contratando qualquer profissional. Bem isso mesmo, Rafael. Eu vi o Fernando, né? É, o Ele Fernando colocou que aí fez o comentário. né? É verdadeiro, se forçar a caber numa vaga onde você não se encaixa, é prejudicial para os dois lados. E Exato. realmente isso mexe porque imagina, a empresa ela tem todo o investimento em você, ela vai ter que descartar outras opções. Galera, não ache que não existe opção boa no processo seletivo. Às vezes você tem 5 e você fica assim, qual que eu escolho? Socorro! É tudo um melhor que o outro. Porque assim, sinceramente, eu não estou ali para escolher o pior, eu estou ali para escolher os melhores. Claro, Então, claro. já no processo de seleção de currículos, eu pego os melhores currículos. Sim. Na hora de fazer entrevista, que eu faço uma vivência, eu pego os melhores da vivência. E aí a gente vai trabalhando e vai ficando com os melhores dos melhores. Então, se você chega, se você vai passando, não se desmereça, você é bom. É porque naquela vaga, talvez alguém se destacou mais que você. E uma empresa, preste muita atenção nisso, uma empresa não está buscando um profissional igual a todos. Ah, profissional que sabe que faz tudo igual aos outros. Uhum. Se eu estou buscando um profissional de telemarketing que seja, eu não vou procurar um profissional que tenha apenas experiência em comunicação e atendimento ao cliente. Eu vou procurar aquele profissional que se destaca na relação com o outro. Isso. E ele se destaca. Olha, teve uma situação que eu acho muito legal. Acho que é um dos processos seletivos mais legais que eu vivenciei. E era um processo seletivo para uma vaga de estágio. Não era para uma vaga de emprego. E olha o que a candidata fez. Em uma noite, a gente fez a vivência num dia e a entrevista seria no outro dia. A vivência foi na parte da manhã e ela foi comunicada que ela passou para outra etapa na parte da tarde, tipo umas 2 horas da tarde. Ela teve das 2 horas da tarde até as 10 da manhã do outro dia para planejar uma apresentação. Ela teve que apresentar quem ela era, mostrar por que, que ela teria direito a fazer aquele estágio. Cara, ela fez uma pesquisa com todas as pessoas que ela conhecia, ela planificou, ela Olha. trouxe uma apresentação de slides com resultados, com comentários, por que, que ela seria indicada para aquela vaga. A gente ficou assim, tipo, é esse profissional que eu quero. Uhum. Eu não quero um profissional que chegue na hora que é a entrevista, que é a hora que ele tem para dar tudo dele, e ele fique lá parado me olhando.
Um profissional que quer uma vaga, ele luta por ela. Sim, E ele faz tudo. Às vezes não vai conseguir a vaga, mas pelo menos ele fez o máximo dele. isso. E deve se orgulhar por conta disso, por ter feito o seu melhor naquele momento, para aquela vaga. Né? E, Rafael, e vamos adentrar um pouquinho, porque acho que tem algumas pessoas que estão aqui nos seguindo, que já tem, às vezes tem a sua profissão, o seu emprego, outras vão ver esse vídeo depois. Aí pode surgir aquela dúvida, aquela pergunta: poxa, já estou no meu serviço, já estou aqui trabalhando. Como eu posso, então, fazer para mudar de cargo ou alavancar minha carreira, mudar de empresa para um cargo melhor? Porque o que nós vemos muito também, né, Rafael, você bem mais do que eu, é que as pessoas entram na empresa primeiro. Elas querem seu emprego ganhando já, como você disse, milhões. Não é assim. É um degrau por degrau. Outra, quer ganhar uma fortuna ou quer ou se sente desvalorizada no serviço, mas ela não para perceber que talvez o seu comportamento não esteja a nível de ser tão valorizado para aumentar o salário, para mudar de setor, ou até mesmo para uma outra emprego, uma outra empresa contratá-la. Né? Porque tem pessoas que falam assim, não, aqui é meu lugar e pronto, acabou. Não inova. E hoje as empresas estão trabalhando muito com essa questão de inovação. Não inova, não faz um curso, não faz uma faculdade, entende? Não participa de reuniões. E ela simplesmente fica estagnada. E ainda depois acha ruim com a empresa, que a empresa não dá o salário, não dá o aumento de salário. Aí ela fala, puxa, mas eu nunca faltei, nunca chegou atrasado. Sim, mas isso é o mínimo. Isso é o básico, né? Você foi contratado para estar lá naquele horário e para estar lá todos os dias condizente com o seu contrato. Pronto. E as pessoas elas acabam utilizando desse mínimo para querer o máximo da empresa como retorno. Eu não É, sei se você já passou por isso ou já presenciou isso, né? As pessoas querem que a empresa dê valor a elas, mas elas por si só não se valorizam e também não dão valor à empresa. Ou seja, não fazem por merecer aquele cargo, aquela profissão ou aquela condição financeira. Como que você interpreta isso aí? Para a pessoa que já está lá trabalhando. bom, primeiramente é perceber o motivo de você estar trabalhando naquela área. Eu volto a dizer, né? Às vezes e tem muitas pessoas que estão em funções que não é aquilo que imaginaram fazer na vida, né? Que escolheram só por uma questão de dinheiro, né? Querendo ou não, hoje o dinheiro ele nos limita, então ele já acaba nos dizendo que a gente Sim, pode ou não pode fazer. Então, se eu quero conquistar os meus objetivos, talvez eu vou ter que trabalhar em algo que eu não gosto, né? Mas isso é uma coisa que eu preciso observar se realmente vale a pena ficar muito tempo nisso que eu não gosto. E isso. eu vejo que as pessoas elas se estagnam, né? Tem a necessidade hoje uma empresa que sabe que para ter bons resultados ela precisa de uma boa equipe. Uma empresa ela valoriza e ela começa a profissionalizar os seus colaboradores. Por quê? Uma empresa que não mexe com o seu quadro de funcionários, que não os treina, ela tende a ter os mesmos resultados sempre ou esse percentual de resultados diminuir. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que às vezes o nosso olhar é muito olhar pessoal, mas para a empresa, a parte pessoal não importa muito. Para a É, empresa, o que importa é resultado. isso. Então, se eu não tenho resultado, não tem motivo. Então, assim, a empresa ela pode até pensar muito no bem-estar do funcionário, no desenvolvimento do funcionário, desde que esse desenvolvimento gere resultado. Gera Porque se resultado. não gerar resultado, é um gasto desnecessário para a empresa. Sim. Ela poderia estar investida em outras coisas, em outros mecanismos. Mas a mão de obra hoje é um dos detalhes mais importantes para uma empresa. Olha, já vi muita empresa, né? Quem nunca foi em uma loja de roupa e foi mal atendido? Eu muitas vezes. Sabe aquela cara mal de, sei lá, não tá de bem com a vida?
né? É, abordagem mal feita, né? A pessoa já chega instigando, fala, mas você não vai comprar nada, né? Você já vai meio que ameaçando a pessoa a comprar alguma coisa. Então, é, infelizmente, hoje, tem muitas empresas ainda que não cuidam do funcionário e não trabalham o desenvolvimento deles. É importante você que quer ter uma carreira, que você quer ter algo que você goste, que você se sinta bem, você observe se você está na empresa certa. Porque na psicologia, uma coisa que eu aprendi muito interessante é que se você sente que os seus valores estão sendo é, destruídos lá dentro, né? Se você está adoecendo naquela empresa, é melhor você sair do que você ficar adoecido. Isso na prática é um pouco difícil, Sim. mas vale mais a pena você buscar, né? E aí entra a questão da troca, né? De buscar algo, né, que seja sustentável para depois trocar, né? Chegar assim pro chefe, demissão, não quero mais nada, tchau, né? Mas é você realmente pensar, planejar, então eu quero fazer outra coisa, vou mandar currículo, vou me preparar para trocar de emprego. E para a empresa que desenvolve o profissional, é importante você não permanecer ali estagnado. Uma Sim. empresa que realmente quer valorizar o funcionário, ela vai dar preferência para aquele funcionário que quer ser desenvolvido. Quem não quer, vai ficando até ter outra pessoa nova no mercado e for lá e substituir. Infelizmente, é assim que acontece. Hoje, né, até num vídeo que eu coloquei ali, a gente está num viés de nós tínhamos estabilidade e o que é segurança. Com a Uhum. pandemia, a gente gera incerteza. Aquilo que você achava que era muito certo não é mais tão certo. E aí? E agora? Aonde você vai se sustentar? Isso. Né? E é necessário realmente pensar é, que você tem que ser aquele profissional, né? Se você quer realmente ter uma carreira boa, aquele profissional que surpreenda, aquele profissional que faça coisas novas, que seja proativo, né? Proatividade é uma palavra do momento, né? Para as empresas. É, resiliência é outra palavra muito importante, né? De saber que aquele profissional eu posso contar, que ele vai poder me ajudar no momento em que eu precisar. Que profissional que eu vou escolher? Aquele profissional, né, para dar mais atividades. Aquele profissional que eu fui e dei uma atividade e me ajudou, né, ele foi eficiente naquilo que fez, ou aquele profissional que fez o básico e deixou o restante lá para me fazer, né? Eu, enquanto gestor, vou olhar para aquele que fez mais, para aquele que Claro. se inovou, para aquele que fez um movimento, para aquele que quer realmente crescer. A empresa não vai dizer para você, olha, filhinho, vou crescer, vamos crescer? Não, ela não diz isso. Uhum. Ela A vai pegar no empresa ela está colo. olhando seu resultado. E Infelizmente, a gente fica um pouco triste, né? Às vezes a gente está numa situação dentro da empresa e a gente começa a reclamar da empresa, né? Ah, porque a empresa não me valoriza mais, não sei o quê. Infelizmente, a gente fica acostumado a empresa fazer tudo pela gente. Quando a gente precisa fazer pela empresa, a gente fica meio perdido. Ou quando a gente não tem mais aquela ajudinha da empresa, que a empresa sempre ajudava você a chegar na meta, e aí isso. passa num momento de pandemia, a empresa não pode mais te ajudar para a meta. Então, assim, é essas coisas que a gente precisa saber olhar, né, nesse momento. Show, Rafael. Nossa. Gente, olha, dicas assim de ouro mesmo, dicas de ouro, né? E, e é bem isso que acontece, né, Rafael, com várias pessoas. Eu brinco muito com as pessoas. Falei, gente, lembre sempre de uma coisa. Eu gosto, nessa parte eu sou um pouco frio. Eu sei que não é bem assim, mas eu, né, particularmente, eu trabalho mais nessa área, assim. Eu falo, gente, não aposte todas as suas fichas, a sua vida naquela empresa. Porque você não sabe o dia de amanhã. Porque às vezes ela vai demitir, não é nem porque ela quer, por necessidade. Sim, Porque você não tem outro caminho.
Aí quando a pessoa ela coloca a vida dela, não estou falando que não tem que vestir a camisa, claro que tem que vestir, tem que fazer a empresa crescer. Quando eu dava aula, eu sempre falava isso para os meus alunos. Quando uma empresa cresce, ela não cresce sozinha, você cresce. Ou se você não Uhum. crescer, pelo menos o seu emprego é garantido. Porque se a empresa ela para de crescer, você também para e, ó, consequentemente, você vai sair. Porque a empresa necessita de você, colaborador, para que ela cresça. O produto seja melhor, o produto seja de maior qualidade, o produto seja feito de um modo mais rápido, né? Tem toda essa jogada. E olha que interessante, porque o que nós não podemos fazer, né, Rafael? Não sei se você concorda comigo, mas eu falei, colocar todas as fichas naquela empresa. Não, aqui é minha Sim. vida, nunca vou sair daqui, eu vou focar. Não, eu sempre digo para as pessoas, tem uma carta na manga. Sempre tem uma carta na manga, porque você não sabe o dia de amanhã. Ah, você só sabe apertar parafuso? Não, vai aprender, sei lá, a pregar a etiqueta. Participe de grupos que estão ensinando você a trabalhar em outro setor. Porque eu brinco muito, é igual futebol. O futebol, eu não entendo também de futebol, mas a lógica do futebol, ela não é tão complexa assim. O cara vai contratar um meio-campo, hoje ele não quer só mais um cara que jogue só no meio-campo. Ele quer um jogador no lateral, que ele consiga jogar mais recuado, centroavante. Ele quer uma pessoa completa. A empresa ela busca isso. Por isso que tem muitas demissões das pessoas mais velhas, né? Não estou falando que elas não servem. Pelo contrário, elas têm uma bagagem muito fantástica. Mas elas deixaram, muitas, né? Deixaram de inovar. Ah, é aquele meu jeito mesmo. Não, eu trabalho assim, pronto, acabou. Eu trabalhei com pessoas, inclusive na escola, né? Ai, tinha orgulho de falar. Eu tenho, sei lá, 20 anos de professor. Fiz curso, cara, curso, né? Um dos cursos de hipnose que eu fiz, o professor lá se gabava, não, eu já atendi mais de 10 mil pessoas, não sei o que, já. Tá, mas isso significa que você tem uma bagagem, mas não significa que você está inovando, que você não comprova que você está deixando de errar. Porque muitas coisas estão inovando, estão renovando, estão mudando, estão transformando. Não adianta eu ter 50 anos de experiência, mas estar lá datilografando ainda. Né? Tem um filme que até a gente assiste na psicologia, que é O Estagiário. Até tá liberado na Netflix, Eu não né? assisti ainda, vou assistir esse aí. Né? Esse filme, ele mostra que, assim, independente da sua idade, e é esse o grande problema, inovar não é uma questão que precisa ser linkada com a idade, com juventude. Sim, Você pode ser uma pessoa mais velha e ser inovadora. E você pode ser uma pessoa nova e ser paralisada, estagnada. Então, assim, inovar é para toda idade. E existe uma coisa que eu acho muito legal para o pessoal que é mais velho, a experiência, a sabedoria que essas pessoas têm é uma coisa que o jovem não tem. é, Muitas vezes o jovem não tem essa experiência, mas é preciso saber se colocar no ambiente onde nós estamos. O foco é saber se relacionar. Quando eu ótimo. sei me relacionar, as portas elas meio que se abrem. Isso. Rafa, vamos, já está acabando aqui, tá? Não Sim. quero mais também tomar o seu tempo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Rafael, muito obrigado pelo convite. É uma Obrigado, honra pessoal. ter você aqui. Outra hora podemos voltar com outro tema ou com o mesmo tema. Pessoal, um abraço, né? Uma boa noite a todos vocês. Daqui a pouco já o Instagram vai dar o serrote aí por Aham, nós, né, Rafael? verdade. Mas, Sim. Rafael, adorei o seu comentário, adorei as suas dicas. Parabéns, você é um excelente profissional. E espero, né, que possamos aí quanto antes, né, nos encontrar, quem sabe, bater um papo pessoalmente, Sim, tá sim. bom? Vai ser muito bom. E até a próxima live. A gente vamos ver uma outra atividade, uma outra coisa pra gente fazer. Galera, obrigado de coração por cada um que dedicou seu tempo aí para estar ouvindo a gente. E se vocês tiverem dúvidas também, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre esses assuntos, estou disponível. Pode entrar em contato e a gente vai batendo papo, tá bom? Grande Valeu, abraço para todos gente. vocês. Boa Valeu, noite. Rafael. Tchau, 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 gente. tchau. Ó, boa noite.
e inovação, gente. E gerenciar a emoção. Isso Empatia. aí. Ah, poxa, resumo aí. Valeu, meu Bora. querido. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.